Eu nunca pensei que a minha vida daria uma virada tão brusca e que o segredo que eu escondia seria revelado da forma mais inesperada. Olá, meu nome é Helena. Tenho 48 anos. Eu moro em uma cidade tranquila no interior de São Paulo. E a minha história não é apenas um conto sobre relações familiares. É uma história sobre desejos proibidos, sentimentos complicados e como um único segredo pode destruir ou mudar tudo. Tudo começou quando a minha filha, Clara, recém-casada, começou a sentir uma dor sobre a qual não conseguia falar abertamente. O seu marido, Lucas, me parecia grande demais, e isso causava um sofrimento a Clara que ela tinha medo de admitir em voz alta. Foi então que eu decidi intervir como mãe, como mulher e como alguém que não podia assistir ao sofrimento de uma pessoa querida de braços cruzados. Clara sempre foi cheia de vida e energia, mas nos últimos meses ela estava diferente, fechada e cansada. Quando ela finalmente me confessou que a vida íntima com Lucas lhe causava dor, senti um desejo agudo de ajudar, mas não sabia como. Era um segredo que não falávamos em voz alta, mas que pairava sobre nós como uma tempestade se aproximando. Logo percebi que palavras e conselhos simples não ajudariam. Era preciso agir de forma decisiva e incomum, porque não era apenas um problema, mas um teste para os nossos relacionamentos e a nossa família. Numa noite, liguei para o Lucas e o convidei para vir à minha casa. Eu sabia que ele estava nervoso e não entendia por que eu estava fazendo aquilo, mas para mim era importante. Entender a situação por completo, ver tudo com os meus próprios olhos. Quando ele chegou, notei como estava ansioso, baixando o olhar e fechando as mãos em punhos. Eu vestia uma blusa de seda clara e uma saia escura que marcava um pouco a minha silhueta, mas sem ser vulgar. Tudo para criar uma atmosfera de confiança e calma. Sentamos na sala de estar, e eu comecei a conversa de forma suave, falando sobre a Clara, o estado dela e que precisávamos encontrar uma solução juntos. Lucas admitiu que tentava ser o mais cuidadoso possível, mas que nem sempre conseguia evitar a dor da Clara. Nesse momento, uma intuição feminina muito esquecida despertou em mim, e eu entendi que era a hora de ultrapassar proibições e medos. Eu sugeri ao Lucas que não tivesse medo, porque tudo o que eu faria seria pela Clara. Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas ele balançou a cabeça lentamente, confiando em mim. Dei um passo em sua direção, sussurrando baixinho: acredite em mim, é pela Clara. Tudo o que aconteceu a seguir foi o início do que mudou as nossas vidas para sempre. Tudo foi diferente do que eu imaginava, mas isso é para a próxima parte da história. Depois daquela noite na sala de estar, fiquei sentada por um longo tempo, pensando em como tudo se desenrolou de forma tão estranha e inesperada. Mas vamos voltar ao início daqueles eventos, ao momento em que vi Lucas pela primeira vez na nossa casa depois do casamento. Ele estava parado na porta, segurando a jaqueta nas mãos. Seus olhos brilhavam de nervosismo e um leve medo. Minha voz era suave, quase carinhosa, quando eu disse: entre Lucas, precisamos conversar abertamente. Naquele momento eu usava uma blusa bege clara com uma renda fina nas mangas e uma saia azul marinho que realçava minhas pernas. Nos pés, sapatos elegantes de salto baixo e no pescoço, um colar de prata simples, mas delicado. Eu queria parecer não apenas uma mãe, mas uma mulher capaz de entender e ajudar. Lucas sentou-se à minha frente, de cabeça baixa. Suas mãos esfregavam nervosamente a barra da calça, e seus lábios se moviam como se ele estivesse prestes a dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Comecei a conversa perguntando sobre a Clara. Ele confessou que ela se queixava de dor com mais frequência, que era difícil para ele ver aquilo e que não sabia como ajudar. As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma carregasse o peso da culpa e da impotência. Eu ouvia com atenção e entendia que não era apenas um problema físico. Era um teste para o relacionamento deles, para o amor deles. Então decidi dar um passo que muitos considerariam arriscado. Propus ao Lucas que eu mesma o ajudaria a entender a situação. Ele se assustou com a surpresa e até tentou se levantar para protestar, mas eu o parei rapidamente com um gesto. Meu olhar era sério e confiante. Lucas, eu sei do que estou falando. Eu me importo e quero ajudar a Clara. Deixe-me ver o que está acontecendo. Não é por mim, é por ela. Seus olhos encontraram os meus por um instante e vi neles uma mistura de medo, dúvida e esperança. Nós dois entendíamos que estávamos cruzando limites pessoais, abrindo uma porta para um tabu que nenhum de nós queria revelar, mas às vezes o amor e o cuidado exigem coragem. Lucas assentiu lentamente, e eu vi a tensão em seu corpo diminuir um pouco. Aquele momento foi o ponto de virada, o início de um caminho que mudou a todos nós. Naquela noite entramos no quarto, onde já reinava a penumbra, e senti meu coração bater mais rápido com a emoção e a incerteza.
Foi então que vi pela primeira vez a verdade que até então eu apenas suspeitava. O tamanho, que me parecia excessivo, era a verdadeira fonte da dor da Clara. Entendi que não era apenas uma questão de física, mas de confiança, compreensão e paciência. Dentro de mim, despertou uma mulher, forte e sábia, pronta para ajudar e proteger. Dei o primeiro passo em direção àquilo que ninguém se atrevia a verbalizar. Mas o que aconteceu depois? Essa é uma história completamente diferente, cheia de tensão e reviravoltas inesperadas. Depois de ver com o que minha filha Clara realmente estava lidando, um sentimento misto de ansiedade e determinação nasceu em minha alma. Ansiedade, porque eu entendia o quão complicada a vida íntima deles havia se tornado, e determinação, porque eu estava pronta para fazer de tudo para ajudá-los a superar esse problema. Naquela noite, sentada na minha aconchegante sala de estar, pensei por muito tempo sobre a melhor forma de agir, pois a situação era delicada e exigia tato e cautela. Apesar de tudo, eu sabia que a Clara era orgulhosa e tímida demais para falar abertamente sobre seu sofrimento, mesmo com o marido. Seus olhos estavam frequentemente cansados, e seu sorriso parecia forçado. Ela tentava esconder a dor, mas eu, como mãe, via tudo. Foi por isso que decidi que palavras não eram suficientes, era preciso agir. Mas como? A quem recorrer? A um médico. Mas Clara temia esse passo, e Lucas não sabia como convencê-la a ir a uma consulta. Eu procurei informações na internet e li artigos médicos, mas não encontrei soluções reais. Restava apenas um caminho: ajudá-los eu mesma, estar por perto, apoiar e participar desse processo. Comecei a notar como Clara evitava cada vez mais a intimidade, como seu corpo ficava tenso quando Lucas tentava se aproximar. Isso não podia continuar assim. Meu coração de mãe não conseguia assistir tranquilamente ao sofrimento da minha filha. Logo decidi conversar com Lucas pessoalmente, para entender o que ele sentia e tentar encontrar uma saída juntos. Eu sabia que essa conversa não seria fácil, mas sem ela, não haveria futuro para a família deles. No dia em que Lucas veio à minha casa, senti a tensão no ar. Ele parecia cansado e abatido, como se carregasse um peso que não conseguia suportar. Conversamos por um longo tempo, e eu senti que uma confiança se estabelecia entre nós. Eu via como ele tinha medo de me decepcionar, como queria encontrar uma solução, mas não sabia como. Então, uma ideia ousada me ocorreu: propor que ele me deixasse olhar o problema com meus próprios olhos. Soava audacioso e incomum, mas eu estava convencida de que tal passo ajudaria a entender como aliviar a dor da Clara. Lucas a princípio recuou, sem acreditar nas minhas palavras. Seus olhos expressavam uma mistura de surpresa e constrangimento. Mas quando eu disse em voz baixa que estava fazendo isso pela Clara, pela saúde e felicidade dela, ele concordou lentamente. Nós dois entendíamos a linha tênue que estávamos prestes a cruzar, mas o amor e o cuidado às vezes exigem coragem e a disposição de ultrapassar limites incomuns. Assim começou um novo capítulo em nosso relacionamento, cheio não apenas de provações, mas também de esperança por um futuro melhor para Clara e Lucas. O que exatamente aconteceu naquela noite e como nossa vida mudou, contarei a seguir. Naquela noite, quando Lucas e eu ficamos a sós no meu apartamento, a atmosfera estava tensa e, ao mesmo tempo, cheia de uma esperança silenciosa. A luz suave de um abajur caía, projetando sombras quentes nas paredes, e eu vestia um vestido simples, mas elegante, de cor azul, que realçava minha figura sem desviar a atenção. Nos pés, sapatos graciosos de salto médio e no pulso, uma pulseira fina de prata. Eu tentava parecer confiante e calma, para que Lucas sentisse apoio e compreensão. Lucas estava sentado à minha frente, suas mãos apertando nervosamente as bordas da poltrona, e seu olhar vagava pela sala, como se procurasse uma saída para a situação. Eu peguei sua mão suavemente e disse: Lucas, eu sei que isso é difícil para você, mas juntos encontraremos uma solução para que a Clara não sofra. Seus olhos se encheram de gratidão, e senti que nosso relacionamento havia cruzado mais um limiar de confiança. Decidimos que eu ajudaria Lucas a entender como aliviar a dor da Clara. Para começar, pedi que ele me contasse tudo com o máximo de detalhes possível. Quando exatamente o desconforto surgia, que sensações Clara experimentava, o que ela dizia, mas tinha medo de verbalizar. Lucas falava baixo, contendo as emoções, e eu ouvia cada palavra, tentando memorizar cada detalhe. Em seu relato soava um amor e uma preocupação sinceros, e isso me tocou profundamente. Depois disso, sugeri a Lucas que tentássemos juntos algumas técnicas que ajudariam a tornar a intimidade deles menos dolorosa. Expliquei que era importante ir devagar, sem pressão ou pressa, prestando atenção às reações da Clara, para que ela pudesse se sentir segura e confortável.
Lucas assentiu, tentando entender e aceitar minhas palavras. Eu vi como, dentro dele, crescia gradualmente o desejo de ajudar sua esposa e fazer de tudo para que pudessem desfrutar um do outro novamente. Combinamos que Lucas seria o mais cuidadoso e atencioso possível, e eu apoiaria ele e a Clara, ajudando com conselhos e observando a situação. Foi o início de um caminho longo e difícil, mas eu estava firmemente convencida de que o amor e a paciência poderiam superar qualquer dificuldade. Naquela época eu ainda não sabia que essa situação logo levaria a eventos inesperados e quase proibidos, que mudariam nossas vidas para sempre. Tudo começou com o simples desejo de ajudar minha filha, mas depois tudo se tornou muito mais complicado e confuso do que eu poderia imaginar. Vou continuar a história. As primeiras tentativas de mudar a situação com a Clara se mostraram muito mais difíceis do que eu poderia imaginar. À noite, quando Lucas voltava para casa, a atmosfera no quarto dele se tornava tensa e estranha. Clara, minha filha, apesar de todo o seu amor pelo marido, sentava-se cada vez mais na beira da cama com ansiedade nos olhos, entrelaçando as mãos. Ela vestia uma camisola leve de cor lavanda suave. Seus longos cabelos caíam suavemente sobre os ombros, e nos pés usava chinelos simples de casa. Em seu olhar, lia-se um cansaço e um medo difíceis de esconder, mesmo sob uma máscara de sorriso. Lucas se aproximava dela com cautela, como se temesse causar ainda mais dor. Ele usava uma calça de pijama simples e uma camisa que estava ligeiramente desabotoada no peito, para ficar mais confortável. Seus olhos refletiam ao mesmo tempo amor e perplexidade. Ele falava baixo, tentando acalmar Clara, prometendo que tudo ficaria bem. Mas toda vez que tentavam se aproximar, a tensão se tornava insuportável, e Clara se encolhia de dor. Eu observava isso de longe, sentindo meu coração se partir de impotência. Eu entendia que simples conselhos e até mesmo minhas palavras de apoio não conseguiriam remover o medo que havia se instalado na alma da minha filha. Em uma dessas noites, fui até a casa deles para apoiar e ajudar. Sentada ao lado dela, peguei a mão da Clara e disse suavemente: "Querida, vamos passar por isso juntas. Estou aqui para ajudar você e o Lucas." Seus olhos se encheram de lágrimas, e pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu se abrir. Discutimos juntas como aliviar a dor, que métodos tentar. Sugeriu o uso de técnicas especiais de massagem e procedimentos relaxantes para que o corpo de Clara ficasse menos tenso. Lucas ouvia com atenção, anotava meus conselhos e prometia ser paciente. Naquela noite vi a esperança despertar entre eles, embora o caminho para a cura ainda fosse muito longo. Mas mesmo com todos os esforços, a dor não desaparecia completamente. Às vezes, no silêncio da noite, Clara acordava com um suspiro baixo, e eu sabia que seus medos ainda estavam vivos. Lucas ficava cada vez mais pensativo e cansado, tentando lidar com sentimentos de culpa e impotência. Um silêncio pesado pairava em nossa casa, um que não podia ser quebrado com simples palavras. Eu entendia que para todos nós aquilo era um teste, uma prova de amor, de força e de fé um no outro. Mas o que aconteceu depois, quando nosso relacionamento ultrapassou os limites convencionais? E como isso nos mudou, contarei na próxima parte. Naquela noite em que tudo saiu do controle, eu estava sentada no meu quarto, tentando processar o que havia acontecido. O coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Eu não podia acreditar que o que começou como uma tentativa de ajudar minha filha e seu marido se transformou em algo muito mais complexo e proibido. Milhares de pensamentos giravam na minha cabeça. Como isso pôde acontecer? Poderia ter sido evitado? E o que fazer agora? O momento em que olhei para Lucas pela primeira vez não apenas como um genro, mas como um homem foi ao mesmo tempo assustador e fascinante. Seu corpo, forte e musculoso, despertou em mim uma tempestade de sentimentos contraditórios. Eu entendia que estava cruzando uma linha que nunca deveria ter cruzado, mas os instintos e o desejo de ajudar a Clara prevaleceram. Lembrou-me de como estávamos na sala de estar, e eu sussurrava baixinho: "É pela Clara", mas dentro de mim já despertava algo sobre o qual eu tinha medo de pensar. Depois que Lucas e eu ficamos juntos, senti-me culpada e confusa, como se estivesse me equilibrando na beira de um abismo. Por um lado, eu queria ajudar minha filha, por outro, entendia que havíamos entrado em uma zona de perigo, onde emoções e desejos se entrelaçaram da maneira mais imprevisível. Eu me perguntava, eu poderia ter parado se quisesse, ou já era tarde demais? Passei a noite inteira sem conseguir dormir, lembrando de cada toque, cada olhar. Na minha cabeça ecoavam as palavras de Lucas: "O que foi que eu fiz?" Sua voz tremia de culpa e medo, e eu, fechando os olhos, tentava encontrar uma justificativa para o que aconteceu. Afinal, tudo era pela Clara.
Mas essa justificativa só tornava tudo mais pesado. Comecei a pensar em como poderia consertar a situação. Talvez devêssemos confessar a Clara, mas como ela reagiria? Conseguiríamos manter a família unida, ou seria melhor guardar silêncio e tentar agir como se nada tivesse acontecido? O conflito interno me rasgava por dentro, e eu não sabia qual caminho escolher. Ao mesmo tempo, eu sentia que dentro de mim despertava uma mulher, há muito esquecida e trancada sob uma camada de preocupações diárias e solidão. 6 anos de viuvez deixaram sua marca, mas agora eu sentia que estava viva de novo, que podia sentir emoções e desejos. Esse despertar era ao mesmo tempo doce e perigoso. Eu sabia que teríamos que passar por muita coisa, dor, vergonha, dúvidas. Mas ao mesmo tempo não podia negar que entre mim e Lucas havia surgido uma conexão invisível, que não era tão fácil de quebrar. O que aconteceria a seguir, eu não sabia. Mas uma coisa era clara, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Passaram-se alguns dias desde aquela noite fatídica, e eu tentava me controlar, mas por dentro tudo fervia. Parecia que meu coração e minha mente travavam uma batalha contínua. Por um lado, sentia uma profunda culpa e medo. Por outro, uma estranha atração e um desejo que era impossível ignorar. No momento em que pensei que esta história não poderia mais ter reviravoltas inesperadas, o destino me deu um verdadeiro choque. Tudo começou quando Lucas me ligou tarde da noite. Sua voz estava tensa e agitada. Ele pediu para me encontrar, dizendo que havia algo importante sobre o qual precisávamos conversar pessoalmente. Eu concordei, embora meu coração batesse tanto que parecia que ia saltar do peito. Nos encontramos no meu apartamento, e logo notei que ele parecia diferente. Seus olhos brilhavam com um fogo estranho, e seus movimentos se tornaram mais decididos. Lucas se aproximou de mim mais do que o habitual e disse em voz baixa: Helena, eu não consigo parar de pensar no que aconteceu. Foi errado, mas eu sinto que há algo mais entre nós. Senti algo dentro de mim tremer e congelar ao mesmo tempo. Suas palavras provocaram uma tempestade de emoções, de medo e dúvida a uma paixão indescritível. Nesse momento percebi que a situação havia saído do controle. O que começou como uma tentativa de ajudar a Clara se transformou em algo muito mais profundo e perigoso. Lucas se aproximou lentamente, e eu não consegui mais resistir. Nossos lábios se encontraram em um beijo quente e cheio de paixão proibida. Pela primeira vez em muito tempo senti-me desejada e viva, mas ao mesmo tempo fui tomada pelo terror. O que aconteceria se alguém nos visse, se a Clara descobrisse? Mas as surpresas não terminaram aí. No auge do nosso encontro, o telefone tocou inesperadamente. Era a Clara. Meu coração deu um pulo, e percebi que o segredo que tanto nos esforçamos para esconder poderia ser revelado a qualquer momento. Lucas se afastou bruscamente, e eu fiquei com um sentimento de confusão e medo. Nós dois entendíamos que estávamos brincando com fogo e que as consequências poderiam ser catastróficas. Essa reviravolta nos acontecimentos me fez pensar: para onde estamos indo? Será que ainda não está tudo perdido e há uma chance de corrigir os erros? Ou já fomos longe demais e nosso caminho leva apenas à destruição? O conflito interno se intensificou, e eu não conseguia encontrar uma resposta. Mas uma coisa era clara: era tarde demais para recuar. Agora teríamos que enfrentar o que tentamos esconder por tanto tempo. Como isso afetaria nossa família, o relacionamento com a Clara e nossas próprias vidas? Contarei a seguir. Depois daquela ligação inesperada da Clara, um silêncio opressor tomou conta do meu apartamento, como se o tempo tivesse parado à espera do inevitável. Lucas e eu estávamos um de frente para o outro, nossos olhares cheios de ansiedade e do medo de que o segredo que escondíamos com tanto cuidado estivesse prestes a vir à tona e destruir tudo o que tentávamos preservar. Minhas mãos tremiam, o coração batia tão alto que parecia que os vizinhos podiam ouvir. Lucas baixou os olhos e disse em voz baixa: Helena, precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. Sua voz estava cheia de determinação, mas havia uma incerteza nela. Eu assenti, entendendo que não havia mais para onde fugir. Nosso relacionamento, embora proibido, exigia honestidade e consciência das consequências. Naquela noite conversamos por um longo tempo, revelando um ao outro os pensamentos e medos mais íntimos. Lucas confessou que seus sentimentos por mim iam além da simples atração física. Ele se importava genuinamente comigo e tinha medo de me perder. Eu, por minha vez, percebia que havia surgido uma conexão entre nós difícil de ignorar, mas ao mesmo tempo entendia todo o peso da nossa situação. Decidimos que deveríamos parar com esses encontros, pelo bem da Clara e para preservar a família. Mas como fazer isso quando o coração não obedece à razão? Eu sentia a tensão crescer dentro de mim.
como se estivesse no limiar de dois mundos, um onde reinam o dever e a responsabilidade, e outro governado pela paixão e pelo proibido. Naquela mesma noite tive uma epifania. Já havíamos cruzado a linha, e não havia caminho de volta. Nossos sentimentos se tornaram fortes demais para simplesmente esquecê-los. Percebi que tínhamos uma escolha incrivelmente difícil pela frente, ou preservar a família e romper essa ligação, ou ir até o fim, arriscando perder tudo. Pouco tempo depois, um novo fator surgiu inesperadamente em nossas vidas. Um conhecido da minha família, o Sr. Armando, um velho amigo do meu falecido marido. Sua aparição trouxe uma tensão adicional e complicou a situação. Ele começou a me dar atenção, oferecendo ajuda e apoio, o que só agravou meus conflitos internos. O Sr. Armando era um homem de valores firmes e grande experiência de vida. Ele vinha me visitar com frequência, trazia flores e me convidava para passear. Sua presença me lembrava do passado, dos tempos em que eu era jovem e cheia de esperanças. Mas ao mesmo tempo eu entendia que sua atenção poderia se tornar uma ameaça ao frágil equilíbrio que tentávamos manter com Lucas. Essa nova reviravolta lançou uma sombra sobre nosso relacionamento e me fez pensar sobre o que o futuro me reservava. Eu estava entre dois mundos, o passado e o presente, entre o amor e o dever, e cada dia me aproximava do momento em que teria que fazer a escolha final. Mas o que exatamente aconteceria a seguir e como o Sr. Armando influenciaria a nossa vida, contarei na próxima parte. A cada dia, a situação ficava mais tensa, como uma onda prestes a quebrar na praia e levar tudo em seu caminho. O Sr. Armando, com seu sorriso benevolente e olhos atentos, foi se infiltrando gradualmente na minha vida, me lembrando do que um dia foi, dos tempos em que eu era livre de todas essas relações complexas e confusas. Suas palavras eram cheias de cuidado e apoio, e sua presença me dava uma sensação de calma e segurança que tanto me faltava. Ao mesmo tempo, os pensamentos sobre Lucas não me deixavam por um minuto. Nossos encontros se tornaram raros, mas toda vez que estávamos próximos, uma faísca que não podia ser apagada se acendia entre nós. Eu sentia um incêndio crescer dentro de mim, que ao mesmo tempo me atraía e me assustava. Era como uma luta entre a razão e a paixão. Eu tentava resistir, mas o coração cada vez mais levava a melhor. Uma noite, voltando para casa depois de um encontro com o Sr. Armando, percebi que Lucas me esperava na entrada do prédio. Seus olhos estavam cheios de ansiedade e desespero. Ele se aproximou de mim e sussurrou: "Helena, eu não aguento mais viver assim. Eu te amo." E esse sentimento fica mais forte a cada dia. Naquele momento, senti tudo dentro de mim tremer. Eu entendia que nossos sentimentos eram recíprocos, mas ao mesmo tempo, percebia todo o perigo da nossa situação. Naquela mesma noite tivemos uma conversa que mudou tudo. Decidimos que não poderíamos continuar nos escondendo e vivendo com medo constante. Precisávamos confessar ou romper essa ligação para não destruir a vida daqueles que amamos. Mas que escolha fazer? Amor ou dever? Essa pergunta não me dava paz. Enquanto isso, o Sr. Armando não desistia de se aproximar. Ele começou a me visitar com mais frequência, trazia presentes, me convidava para jantares. Sua atenção se tornava cada vez mais insistente, e eu sentia a pressão aumentar. Eu estava presa entre dois homens, cada um importante para mim à sua maneira. A situação atingiu o clímax quando, uma noite, vi o Sr. Armando me observando da janela do apartamento em frente. Seu olhar estava cheio de determinação, e percebi que ele sabia mais do que parecia. Essa descoberta me fez pensar até onde esse jogo iria e que consequências traria. O conflito interno e a tensão chegaram ao limite, e eu percebi que a hora de tomar uma decisão estava próxima. O que aconteceria a seguir, só o destino sabe. Mas eu não podia mais ficar na sombra dos meus medos. Continua. Naquela noite, quando o Sr. Armando apareceu à porta do meu apartamento com um buquê de flores do campo, meu coração batia com tanta força que parecia que todos ao redor podiam ouvi-lo. Ele parecia diferente, mais decidido do que antes, e em seu olhar ardia uma paixão que eu não via há muito tempo. Eu vestia um vestido leve na cor ocre quente, que se ajustava à minha cintura e caía suavemente até os joelhos, e nos pés usava sapatos elegantes de salto baixo. Esse visual realçava minha feminilidade e, ao mesmo tempo, abria uma porta para um mundo onde desejos e proibições se entrelaçavam. O Sr. Armando sorriu, entregando-me as flores, e disse baixinho: "Helena, eu sei que você está em uma situação difícil. Deixe-me estar ao seu lado e te ajudar." Suas palavras me tocaram, despertando esperança na minha alma e, ao mesmo tempo, intensificando a luta interna. Eu entendia que estava em uma encruzilhada entre o passado e o presente, entre a segurança e a paixão. Enquanto isso, meus pensamentos voltavam para Lucas.
Seus olhos, cheios de dor e amor, me perseguiam até nos sonhos. Nós dois sabíamos que nossa ligação era um risco que poderia destruir tudo que valorizávamos. Mas ao mesmo tempo, era uma parte de mim que eu não podia simplesmente deixar ir. No exato momento em que o Sr. Armando ia ficar para o jantar, a campainha tocou inesperadamente. Eu abri e diante de mim, estava Lucas com uma expressão cansada, mas determinada. Seu olhar encontrou o meu, e nele se lia uma história inteira. Uma história de amor, medo, dor e esperança. Um silêncio tenso pairou na sala, como se o tempo tivesse parado. Eu sentia dois mundos lutando dentro de mim, o passado e o presente, o dever e o desejo. Nenhum de nós queria a destruição, mas o destino parecia implacável. Naquele momento percebi que era a hora de tomar a decisão final, mas qualquer que fosse a minha escolha, ela mudaria tudo. Eu estava à beira do abismo, e o próximo passo poderia ser uma queda ou um voo. O destino já havia escrito este final, mas eu sei que não é o fim da nossa história. A questão é apenas quem conseguirá suportar as provações e quem perderá tudo. E enquanto eu estava entre os dois homens, em meu coração ardia a esperança de que o amor encontraria seu caminho, mesmo que seja espinhoso e imprevisível. O que acontecerá a seguir? Essa pergunta permanece em aberto, e só o tempo dará a resposta.